Oi, eu sou o Thiago Valente, criador de conteúdo literário, e esse é o Pod Widen. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Pod Widen. Antes de anunciar qual é o nosso tema ou convidado de hoje, eu gostaria de explicar para vocês o que vai ser o nosso podcast. Nosso podcast abordará temas da atualidade que são relevantes na sociedade, com o objetivo de trazer conhecimento, educação e informação de uma maneira mais leve e descontraída. Contando sempre, claro, com a participação de algum especialista, para eu não vir aqui sozinha falar alguma besteira para vocês, né? Aproveitando o gancho, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernanda Guimarães, eu tenho 27 anos, sou designer de interiores e comunicadora. Também crio conteúdo para a internet e nos próximos episódios eu sou também a pessoa responsável por mediar esses papos cheios de conhecimento para que eles cheguem sempre para vocês da melhor maneira. Nosso convidado de hoje é Thiago Valente, que é mestre em letras pela Unifesp, ator e criador de conteúdo literário, reunindo mais de 550 mil seguidores. Foi precursor da comunidade BookTokers e, em seu conteúdo, além de contar as histórias dos livros favoritos, ele também reproduz os pratos citados na literatura da série Receitas Literárias. É autor do Conselho de Natal pela Burnie Books, editora, e da antologia Te Encontro no Natal. Te Encontro no Natal? Como é esse título? O que é que exatamente ele fala? É temático? É do Natal mesmo? Temático. Primeiro, oi, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Oi, Seja bem-vindo, viu, Thiago? Eu me empolguei tanto com o título do seu livro que eu já perguntei sobre ele. É isso que eu quero. Eu quero que todo mundo se empolgue com o título do meu livro. Eu criei, junto com os meus seguidores, a tradição de todos os anos lançar um conto de Natal. Eu nasci no Natal, nasci dia 24 de dezembro, então é uma data muito especial para mim. Então, todos os anos eu lanço algum conto, meio que refletindo sobre como é que foi aquele meu ano, trazendo todas essas coisas gostosas de Natal, comidinhas de Natal, coisas do tipo. E aí, esse conto é sobre um encontro no Natal, um encontro entre dois garotos no Natal. Então, Te Encontro no Natal, tipo um date. Então, é sobre você o livro ou... Tem sempre uma inspiração na minha vida, mas é com personagens fictícios, é uma história fictícia. Você falou, são coisas que acontecem durante o ano e aí você escreve Aí eu vou ele... me inspirando e transformo tudo num conto. Que legal. Já tem quantas edições dele? Essa antologia eu reuni 4, então são de 4 anos diferentes, e tem mais um conto à parte desse, então são 5. Que Já tem 5 legal. anos. A gente citou aí já na abertura do nosso quadro que você conta com 550 mil seguidores. Eu acredito que até mais já, né? Do momento que a gente está falando aqui Amém. agora. E aí, eu acho que o maior desafio é você trazer literatura para a internet, que a gente está acostumado com um conteúdo mais imediatista, a gente deixou um pouco de lado esse hábito da leitura. Quando é que você pensou que seria uma boa ideia essa criação de conteúdo para a internet? Foi todo um processo. Eu já criava conteúdo, eu já estava dentro do TikTok criando conteúdo muito antes dele ter o tamanho, a expansão que ele tem hoje. E na época, 2017, 2018, era tudo muito diferente. Então, não tinham nichos, a gente fazia todo tipo de conteúdo. E eu estava lá junto, fazia dancinha, fazia receita, fazia comédia. Você lembra o que estava em alta, né? Era tudo isso, todo mundo fazia um pouco de tudo misturado, nada fazia muito sentido, só entendia o conteúdo quem estava muito dentro da plataforma. Aquele caos, aquela doideira. Mas eu me apaixonei 100% pela criação de conteúdo, era algo que eu queria continuar fazendo, que eu queria me profissionalizar naquilo. E eu vi que eu queria colocar mais de mim naquele conteúdo, eu queria falar mais das minhas paixões, mais das coisas que realmente fazem parte da minha vida. Eu não sei dançar, eu mal sabia cozinhar, eu não sabia fazer vídeo de humor, então eu era péssimo em tudo que eu fazia. E aí, em 2020, eu decidi, bem no comecinho, eu decidi que eu ia me propor a fazer um vídeo todos os dias e que eu ia dedicar o meu conteúdo à minha grande paixão, que sempre foi a literatura. Então, independentemente de acharem esquisito, de acharem estranho,
não tinha ninguém fazendo isso na plataforma ainda. E aí eu fui buscar dentro daquele formato que a gente tinha de vídeo, que era um vídeo vertical, curto, fui encontrar o meu jeito de falar de literatura. A gente já tinha vídeos longos no YouTube, já tinha resenhas no Instagram. Então eu tive que meio que descobrir como fazer isso num formato curto, como transformar essa minha paixão nesse tipo de conteúdo que é tão específico. E foi E é aí. desafiador, eu acho, né? Demais, muito. E era isso, no começo a gente não tinha uma tradição que nem hoje, a gente tem uma comunidade de leitores dentro do TikTok, em todas as plataformas a gente já tem uma comunidade de leitores muito concreta, muito forte ali dentro delas. Eu tive que tentar prender a atenção das pessoas por algum outro motivo e fazer o link para mostrar como a literatura pode ser interessante, assim como essas outras coisas. Então eu pegava livros que foram adaptados para o cinema, ou que nem fazia as receitas literárias, ensinava uma receita, mas falava tipo, olha, essa receita está dentro desse livro aqui, esse livro aqui também é tão legal quanto assistir uma receita. Então no começo era me virando nos 30 para conseguir fazer links com outros nichos, com outros temas, para mostrar como a literatura podia ser legal, podia ser divertida. E agora é muito legal porque a gente já tem uma comunidade muito forte, e isso faz mais pessoas se interessarem pela leitura, se interessarem pelos livros, o que eu acho incrível. Você lembra qual foi o seu primeiro tema, o seu primeiro vídeo? Meu primeiro vídeo literário foi... Eu tinha uma ideia na época que era ajudar o pessoal do vestibular, já que eu queria falar sobre literatura, pelo menos ia falar sobre literatura que todo mundo precisava ler, tinha que ler ali por conta da escola. E eu pensei em resumir Dom Casmurro em 30 segundos no TikTok, meio que me caracterizando dos personagens, fazendo um teatrinho ali no vídeo. E foi doido. No dia, o vídeo chegou a 100 mil visualizações. Foi muito bizarro. E foi uma experiência muito legal. Pra ajudar a galera, pensou na galera do vestibular. É, pra dar aquela força, um resumo. Ele é tão bom, né, galera? Nascer no dia 24 Total. é bom assim, pensando no outro. Ele e Jesus, só tem ele e Jesus nessas mesmas datas. Eu vi um pouquinho antes dele, eu vim pra dar um... Também a gente não tem a data exata, né, de quando ele nasceu, mas a gente mantém a tradição. Vamos isso. manter a sua também. Total. O livro por muitos anos. Outra coisa que eu queria saber, por algum momento, ou você não pensou nisso, você não se preocupou com isso, não foi uma preocupação? Você pensou que talvez não fosse uma temática que não vingaria para a internet? Não, falando assim, parece que foi fácil, mas foi toda uma crise existencial. Então, eu conversei com vários amigos que já... Porque por mais que eu ainda estivesse começando, eu já tinha uma comunidadezinha ali, eu já tinha meus 20, 30 mil seguidores. E, que nem eu falei, eu estava amando criar conteúdo, eu queria me profissionalizar nisso, queria continuar trabalhando com isso. E eu tinha medo de nichar meu conteúdo, fazer essa virada e, de repente, todo mundo que já me acompanhava não se interessar mais. Então, eu tive apoio de amigos que trabalhavam com isso e tive muito apoio da própria plataforma, do próprio TikTok, para fazer essa transição. E eles me ajudaram a pensar nisso de um jeito natural. Então, eu fiquei muito preocupado, foi uma preocupação muito grande, porque, como você falou, no Brasil a gente tem níveis de leitura muito baixos ainda. A gente tem uma média de 2 a 3 livros incompletos lidos por cada pessoa por ano. Então, certeza que eu estou nesse meio muito aí, certeza, se me perguntasse. É um nível muito baixo, assim, não é algo que faz parte da nossa cultura por N motivos. A gente tem toda uma questão de alfabetização, tem uma questão de democratização da leitura, acesso ao livro, Sim. elitização da leitura. Então, teve essa preocupação no começo, tive que fazer essa transição muito bem pensada, com muita cautela, mas fiquei feliz que deu certo e que estou falando sobre livros até hoje na internet. Eu brinquei sobre isso porque, na verdade, eu acho que a internet, principalmente depois da pandemia, ela trouxe esse instinto de imediatismo na gente, Total. né? Então, até vídeos muito longos, as pessoas geralmente não consomem mais hoje em dia. Então, mais aquele lance de, no máximo, 1 minuto. Imagina você controlar a sua ansiedade ao ponto de você criar o hábito da leitura, que é aquilo que você não pode adiantar o áudio em 1.5, você nada. Total. Você para ali e você realmente se debruça sobre aquela história, né? Sim, e até depois do começo da pandemia, depois do isolamento social, eu comecei a ter muita dificuldade para continuar lendo, porque eu estudava em Guarulhos, então eu passava 3 horas e meia no transporte todos os dias, e era o tempo que eu tinha para ler, não tinha nada para fazer ali no ônibus, eu ficava lendo. E aí, quando eu tive que adaptar
essa rotina de leitura para dentro da minha casa, no começo foi muito difícil. Até hoje é difícil. Eu ainda prefiro sair de casa, ir para um café, ir para algum lugar que eu me concentro muito mais. Mas, por outro lado, foi legal porque eu tive que reaprender a me concentrar na leitura ali durante a pandemia, descobrir como fazer esse momento da leitura ser prazeroso, como me concentrar, como focar. E aí hoje eu transmito isso, eu tenho alguns cursos também que eu já dei sobre esse assunto. Sério? Então, sim, é Legal. bem legal sobre como criar o hábito da leitura, que é desafiador. Uhum. A gente está cada vez menos acostumado a ter esses grandes períodos de concentração. Então, é que nem um músculo, a gente precisa trabalhar, fortalecer, e é algo que a gente consegue construir. Exige um pouco de esforço, um pouco de força de vontade ali, mas é possível. Que bacana. E nisso, quando você faz um vídeo falando sobre algum livro, a intenção não é resumir aquele livro para que as pessoas conheçam a história dele em 1 minuto. É justamente o contrário, é estimular Uhum. para que ela se aprofunde. Você deixa um ar de mistério. Qual é a sua ideia? Qual é o seu intuito, na verdade, quando você cria um conteúdo desse? É até engraçado que os primeiros comentários de ódio que eu recebi, assim, comentários negativos que eu recebi nos meus vídeos, eram de professores, porque os alunos estavam pegando meus vídeos e, tipo, querendo responder a prova com as coisas que viam no meu vídeo, sabe? Como é que pode, rapaz? Só que não é, o vídeo é isso, é só uma introdução, não é pra... Não quero ensinar teoria literária através dos meus vídeos, não quero substituir a leitura do vídeo. Eu criei um formato recentemente que era resumindo tal livro em 30 segundos para você não precisar ler, que obviamente era uma grande ironia, então... Um tema chamativo, né? A galera vai na Para ideia trazer de que... Uhum. aquele clickbait. Mas é justamente a minha maior preocupação quando eu estou produzindo um vídeo, principalmente quando eu estou pensando no roteiro do vídeo, que é quando eu decido como o vídeo vai ser, é transmitir toda a minha experiência com a leitura no vídeo. Então, mais do que resumir a história, mais do que tentar substituir a leitura do vídeo, tipo, pelo contrário, eu estou incentivando as pessoas a lerem, sabe? E eu quero conseguir transmitir toda aquela avalanche de sentimentos que eu tive durante a leitura para o vídeo. Então, eu quero ser um livro mais introspectivo, ser um livro mais engraçado, ser um livro mais misterioso, ser mais romântico. Eu quero usar todos os artifícios do audiovisual para conseguir transmitir isso. Então, vou transmitir através das cores, da trilha sonora, do texto que eu vou falar, dos figurinos que eu vou usar, do jeito como eu vou editar o vídeo. Então, para mim, a maior preocupação é isso, pegar toda a experiência que eu tive durante a leitura e conseguir transformar ela num vídeo. E eu sou apaixonado por esse processo, eu acho muito interessante. Assim, é muito desafiador todos os dias, mas é muito legal também. É quase um trailer literário, né? É exatamente isso que eu penso. Se fosse um filme, como seria o trailer desse filme? Que E massa. aí eu faço pensando Eu, nisso. não po- eu quero que você veja, mas eu não quero Exato, eu lhe não quero dar um entregar spoiler tudo. disso aqui. Então, que nem você falou, no final eu sempre deixo um suspensezinho, uma pergunta sem resposta. Geralmente meus roteiros terminam com uma pergunta para a pessoa responder ela lendo o livro. Então, é isso, sempre incentivar, nunca substituir a leitura. Que massa. Eu imagino que isso já deve ter mudado os hábitos de muita gente, né? Você recebe histórias de pessoas que foram impactadas através do seu trabalho. Total, e eu ganho meu dia, assim, é o que me deixa mais feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que criaram o hábito da leitura por conta dos meus vídeos, pessoas que retomaram o hábito, às vezes pessoas mais velhas que tinham o hábito na adolescência, na infância, e depois, por conta do meu conteúdo, retomaram esse hábito. Eu acho muito legal, mas eu também fico muito feliz quando eu vejo pessoas que se aventuraram por leituras diferentes, tinham algum preconceito literário ali, que foi desconstruído por conta do meu conteúdo, e se arriscaram em outros tipos de leitura, e, nossa, eu realmente ganho o dia, e é uma honra poder fazer parte desse processo dentro da vida das pessoas. Eu acho incrível. Bacana. Tem alguma indicação sua, assim, que foi o sucesso? Tipo, isso aqui quase todo mundo gosta. Quase não tem ninguém que não gosta dele. Uau, deixa eu pensar. Tem um livro que o título é muito contraditório, mas que quando todo mundo lê, todo mundo fica muito, muito tocado por esse livro, que é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. É um título muito forte. Muita gente já não comprava Mas pelo pecado da capa. Exato. Mas é uma história, é uma autobiografia de uma atriz que ela fez aquela série iCarly.
Jeanette McCurdy é o nome dela, e fala sobre como ela não queria viver essa vida de atriz, ela não queria viver essa vida de Hollywood, como ela foi obrigada pela mãe dela, como ela tinha uma relação super conturbada ali com a mãe dela. E é um livro que, a partir da história dela, faz a gente pensar sobre relações entre pais e filhos, expectativas que os nossos pais colocam na gente, expectativa que a gente coloca na gente mesmo, que vem dos nossos pais. Então, é um título forte, mas que traz tantas reflexões sobre isso, sobre família, que é algo que todo mundo vive, que foi um livro que, quando eu recomendei ele, muita gente leu e foi unânime, assim, todo mundo vem conversar comigo sobre ele, e eu acho legal que tem essa experiência de ser meio chocante por conta do título, mas depois é uma experiência incrível para todo mundo que passa por ele. Então, fica Acho até que a nem, dica nem aí, as pessoas inclusive. esperam que Não, jamais. a coisa é surpresa até para quem, principalmente para quem está lendo, na verdade, né? Total. E aí, nesses livros, você faz uma avaliação completa, desde a capa até... Você julga livro pela capa? Nossa, 100% é o que eu mais faço. Até Porque eu- também muita capa já deve ter lhe surpreendido, né? Você não dá nada pela super, capa. super. Eu amo fazer esse tipo de vídeo, inclusive, falando, tipo, capas feias de livros bons, coisas do tipo. Poderiam andar de mãos dadas, né? O design Pois e é, um bom sim. livro. E aí, quando eu entrei em letras porque eu queria trabalhar com editoras, com processo editorial. Fico feliz que hoje eu trabalho de alguma forma na outra ponta, né, na divulgação, mas criar conteúdo sobre literatura me permitiu conhecer todo o processo editorial, e eu sou muito fascinado hoje, ainda mais, depois que eu fui conhecendo cada vez mais. E hoje eu vejo que, cara, existe muita gente por trás de um livro. Existe muita gente por trás de uma capa. Existe muita gente por trás de uma diagramação de um livro. A diagramação também conta a história. Então, hoje eu aprendi que o certo é julgar o livro pela capa. Tem, Aham. o autor está envolvido na ideia da capa, principalmente livros nacionais, que a gente tem capas lindíssimas e cada vez mais trazendo novos artistas de design, de artes para essas capas. Então, hoje eu vejo como tá tudo trabalhando junto. Sim. Então, hoje eu julgo pela capa, sim. Uma capa bonita é porque ela teve muito cuidado, teve muito Sim. apreço ali com a história. Então, eu bato muito nessa tecla. Às vezes também tem, né? A gente também não pode deixar de falar deles. O pessoal que tem pouco incentivo para escrever Total, um livro. com certeza. E aí, às vezes, talvez, sei lá, investe nisso, mas um design às vezes falta. Total. E você deve ter se surpreendido já com livros que não eram tão belos, mas Super. que eram maravilhosos. E isso 100% precisa ser levado em consideração. A gente tem toda uma geração hoje de autores independentes, principalmente pela possibilidade que eles têm de autopublicação na internet. Então, falando de autopublicação, falando de autores independentes, eu deixo tudo isso de lado, porque já estive lá, sei como é 100% perrengue. E é legal que hoje a gente tem meios para isso. A gente tem formas da galera se autopublicar de graça, mas quando vem de uma grande editora, eu vou julgar sim. Sim, não, claro. A gente julga sempre. Mas acho que é até uma forma da gente abrir os olhos para que Total. seja mais incentivado Com também, né? Que a certeza. gente olhe para esses autores independentes como você. Histórias incríveis e principalmente hoje a gente já está mudando isso, mas durante muito tempo a gente tinha pouquíssimas histórias com protagonismo da comunidade LGBTQIAP+, QIAPN+, publicadas por grandes editoras. Então, a gente teve um movimento muito grande no mercado informal, no mercado independente, com essas autopublicações. E foi por conta da procura de público, da demanda de um público muito latente ali para esse tipo de história, uma galera que queria se ver representada, uma galera que queria consumir esse tipo de história. Foi a partir de várias iniciativas independentes que essas histórias foram para o grande mercado, para o mercado profissional. Então, a gente tem que sempre estar com um olhar muito atento para autores novos, autores independentes, autopublicações. Até se a gente pensar Heartstopper, que agora acabou de estrear a nova temporada e que é um fenômeno bizarro, começou como um quadrinho independente e que em meses tinha uma legião de fãs e hoje é adaptado pela Netflix. Então, falta muito incentivo ainda, principalmente aqui no Brasil,
mas eu vejo que é ali que estão as histórias que merecem ser contadas e que precisam ser cada vez mais contadas e lidas, Sim. principalmente. Que hoje em dia existem meios também até para a gente, como público, de incentivar isso, né? O próprio Total. autor. A gente tem os financiamentos coletivos, a divulgação que é gratuita, a gente pode fazer um Sim. story no Instagram Com a força que a e internet tem ajudar, com certeza. Tem autores que recebem por página lida naqueles e-readers, nos leitores digitais. Então tem 1 milhão de maneiras e 1 milhão de histórias para a gente conhecer também. O que não falta é oportunidade. Bacana, Tiago. Não dando uma pausa, na verdade, um respiro para você nas perguntas. Aqui no Pod Widen a gente tem alguns quadros e o primeiro deles a gente vai rodar agora, que é o Widen Explica. Entre os booktokers, alguns termos são muito comuns. Entre eles estão o to be read, ou seja, livros que você quer ler. E também tem um termo friends to lovers, que são livros que o enredo se envolvem a partir dos personagens amigos que se apaixonam. Tiago, você tem algum termo favorito nessa comunidade? Eu tenho 2 termos favoritos. O primeiro é o contrário do friends to lovers, que é o enemies to lovers. Então, os de inimigos para amantes. Esse é o seu preferido. Tem alguma coisa que você quer falar? Talvez um pouco preocupado com o meu namoro agora, talvez um pouquinho. Tudo bem. Tá tudo bem, Tiago. E tem o romance aquiliano. Eu amo esse termo e amo como ele foi ganhando visibilidade nos últimos anos. Que muitas vezes a gente pega romances que têm um protagonismo com um relacionamento entre 2 homens, 2 pessoas que se identificam com o gênero masculino. Geralmente a gente chama de romance gay, e durante muito tempo eu chamei também, quando na real não precisam ser personagens gays para estarem se relacionando, né? Eles podem ser bi, podem ser pan, a gente tem um guarda-chuva de possibilidades. E aí o aquiliano resume isso, e depois que eu descobri esse nome, muita coisa fez sentido. Muita coisa sobre pertencimento à comunidade queer. Então, aquiliano é quando é um romance entre 2 pessoas do gênero masculino, e sáfico, um romance sáfico é quando tem 2 pessoas do gênero feminino. Então, tem várias nomenclaturas assim que a gente vai aprendendo e vai ajudando a gente a ter uma ideia mais interessante ali das histórias. Eu acho incrível. E a partir dessas nomenclaturas e desses termos, entender também a sociedade, entender as pessoas, como eu falei, é sempre um reflexo da sociedade. Então, mas Enemies to Lovers é meu fraco. Eu amo uma história de rivais que se apaixonam, brigam tanto que se beijam. Eu amo. Isso é muito comum em filmes de adolescente também. Total, nossa, meus favoritos. Você acha que você tem uma pegada mais nerd, assim? Você cresceu assistindo muito filme, lendo muito livro. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu? O primeiro livro que eu li que não tinha imagens foi O Gênio do Crime, que é um livro do João Carlos Marinho, e é incrível, é muito parecido com o que eu gosto de ler até hoje. É sobre amigos que estão colecionando um álbum de futebol, um álbum de figurinhas, e eles acabam se envolvendo num contrabando de figurinhas, e eles têm que solucionar um mistério. É muito legal. Mas eu fui 100% nerd a minha vida toda. Eu era 100% o menino que levava livro da Agatha Christie para a escola e preferia ficar lendo do que, sei lá, fazer amigos. Mas as primeiras grandes amizades que eu fiz na escola foi por causa de Crepúsculo. Foi porque a gente era completamente alucinado pelo Edward, pelo Jacob. E Quem nunca? isso une tanto a gente. Todos de mãos dadas numa paixão platônica, como não se unir. Com certeza. Falando isso, quando você falou que preferia até estar com um livro do que fazer amizades, você já se apegou a personagens? Você acabou de responder, mas Todos assim, os parece que ele é dias. muito meu amigo. Nossa, muito. Eu lembro que por algum motivo, John Green tem muito esse poder em cima de mim. Então, todo o livro do John Green, Cidades de Papel, Quem é Você, Alaska, A Culpa é das Estrelas, eu terminava o livro triste porque eu não ia mais estar com aquelas pessoas, porque eu ia tipo me separar daqueles personagens com quem eu passei tanto tempo e com quem eu me apeguei. Então, todo final de livro para mim assim, é quase um luto, porque eu tô deixando de lado aqueles personagens e eu sempre penso tipo, é a única primeira vez que eu vou ler esse livro.
Então eu quero que seja especial. Nunca é igual quando a gente Nunca é igual, volta, né? exato. Passei por esse processo de luto agora com minha série favorita, This Is Nossa. Us. Mas Ai, assim, que desespero. eu chorei em posição fetal, assim. Eu digo, gente, como é que eu vou viver? A vida não faz mais sentido depois, é exatamente isso. Extremamente problemática, cheio de problemas sérios. Mas eu vou ter que lidar com os meus agora, que acabou os deles. Eu achei Que meio... história é essa? Como assim? Achei meio egoísta. Isso Total. de que as pessoas elas estão aderindo mais ou retomando o hábito da leitura. Você acha que é algo que está na sua bolha? Porque você deve ser cercado por essa galera. Ou você acha que é algo de fato que está acontecendo no mundo? Não sei se você tem acesso a algum dado de que as pessoas voltaram a ler mais. A gente tem os números exatos, eu não sei dizer, mas eu sei que a gente teve um crescimento, pelo menos, de vendas. É isso que a gente quer saber, se existe um crescimento, Sim. números exatos, mas a gente quer ter o otimismo de que, sim, a galera está voltando a ler. Com certeza, assim, o mercado editorial estava em crise, ainda está, e é uma crise muito grande para ser reparada em 3, 4 anos, vai levar algum tempo ainda, mas a gente está num movimento ascendente muito legal e muito otimista, e eu acho que o reflexo disso é a gente ver a quantidade de adaptações literárias que a gente está tendo hoje para o cinema, para os streamings, e ver a quantidade de obras que estão se tornando mais populares do grande público e não só do público leitor. Porque tem aqueles livros que quem é muito leitor conhece, a gente conversa sobre eles, tal, mas eu vejo cada vez mais esses livros indo para o grande público, para o público que não está acostumado a ler, que nem eu, tipo 6, 10 livros por mês, está acostumado a ler 1, 2 livros por ano. Esses livros já estão sendo mais conhecidos e acho que isso é um reflexo desse trabalho um pouco que a gente está fazendo de disseminação da leitura. Então, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, mas eu acho que a gente está fazendo o que a gente pode, o mercado editorial está fazendo o que pode, os autores estão fazendo o que eles podem, e acho que os próximos anos vão ser bem otimistas. Você falou isso de adaptação de livros para o cinema. Você percebe também um movimento do pessoal que é um pouco contra as adaptações aqui naquele sentido. Faltou muita coisa. Sempre vai faltar. Eu acho que sempre vai faltar. Mas você acha até que é uma forma, sei lá, da gente talvez minimizar um tipo de arte? Porque a gente sabe que o cinema ela é uma arte mais acessível. Total. Né? Então, para você total. entrar numa história através do cinema, é muito mais lúdico. Você senta ali e assiste 1 hora do que você ler um livro mais longo. E aí, algumas pessoas, às vezes, até menosprezam, né, a importância das obras, dos filmes. Qual é a sua opinião sobre isso? Nossa, preguiça. Minha opinião é preguiça. Eu também confesso que eu tenho um pouco de Esse preguiça. é o debate que mais me dá preguiça, assim. Eu me recuso a participar desse debate toda vez, que é... porque no livro tem muito mais detalhe, porque no livro é diferente. Ainda mais eu que já trabalhei com roteiro e já adaptei literatura para roteiro. Gente, é uma mídia completamente diferente, é uma forma de contar uma história completamente diferente. O audiovisual tem N recursos que os livros não têm. E é isso, eu acho que existe um preciosismo muito grande quando o assunto é livros, então, principalmente quando a gente pega essas grandes sagas, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, que tem uma legião de fãs e que vão atrás de cada detalhezinho ali na adaptação. Eu acho que, pelo contrário, é facilitar a história, é deixar a história mais palatável, levar ela para o audiovisual, para que mais pessoas se interessem e vão procurar os livros para saber a versão ali completa, para saber os outros detalhes. Mas eu sou fascinado, adoro assistir a adaptação de livro. Desculpa. Imagina. Adoro ver como a equipe encontra soluções para levar aquela história para o cinema. Então, acho que a gente precisa ver como formas separadas. E sim, existe que nem eu falei, existe um preciosismo da leitura, e eu acho que existe também existe meio que uma aura um pouco elitista em cima da literatura. Ainda bem que foi você que falou. Porque eu estava quase entrando nesse tópico com você. 100%. Ainda existe a literatura. Muitas pessoas ainda veem a literatura como um lugar muito erudito, muito clássico, um tipo de arte, de cultura muito sofisticado,
quando na real é tão divertido, é um entretenimento tão prazeroso quanto assistir uma série, quanto assistir um filme. Exige um nível de concentração maior, Sim. às vezes exige um pouco mais de referências, ali um pouco mais de ferramentas de linguagem, sim, mas cara, vai pegar as coisas que a gente está lendo e está escrevendo hoje, vai pegar Vermelho, Branco, Sangue Azul. É uma farofona, assim, é uma comédia romântica 100% clichê, 100% chiclete, assim, tem zero erudição. De novo, eu acho que transformar num filme e as pessoas assistirem o filme de Vermelho, Branco, Sangue Azul e ver o absurdo que é aquela história, ver o príncipe da Inglaterra se apaixonando pelo filho da presidenta dos Estados Unidos e se pegando em todos os locais possíveis, e a história é basicamente isso. Verem que o livro é sobre isso, é uma história super leve, super engraçada, aproxima as pessoas da literatura, então ajuda a levar mais pessoas para os livros. Sim. E acho que é até uma solução legal para a gente desmistificar um pouco a leitura, mas essa aura ainda erudita e clássica até quando a gente pensa na figura de um leitor, a gente pensa, sei lá, em alguém com uma camisa, com um coletinho, lendo um livro. Uma biblioteca imensa, né? Aquela Vê se você concorda comigo, porque a gente também trabalha com criação de conteúdo e parece que existe uma pirâmide, assim, que no topo está a literatura, e depois vem o teatro, depois vem o cinema, e agora entra a criação de conteúdo digital para as redes sociais, que muita gente menospreza. Tipo assim, isso... Só que, cara, eu acho que é uma coisa que facilita tanto o conhecimento, o acesso à informação, quando você traz numa linguagem mais popular, de uma maneira que as pessoas vão entender o que você está falando, e às vezes ela não vai entender nas palavras de um autor que fala de uma maneira totalmente desconhecida para ela. Então, as artes, elas podem andar de mãos dadas, né? Todas elas. Nossa, com certeza. E eu trabalho com arte desde que eu nasci, assim, faz muito parte de mim. E quando eu comecei a trabalhar só com criação de conteúdo, eu comecei a sentir muito essa falta de... Cara, e o meu eu artístico, sabe? E os trocentos anos que eu fiz de aula de música, que eu fiz de aula de teatro, até que um dia eu me dei conta, isso que eu estou fazendo é a minha forma favorita de produzir arte. Hoje, produzir conteúdo é a minha forma favorita de me expressar artisticamente. É tão arte quanto um filme, é tão arte quanto uma música. Sou eu me expressando ali, que nem eu falei, todas as escolhas, nas cores, nas roupas, na forma como eu corto o vídeo, na música que eu coloco no vídeo. É muito trabalho por trás para a gente não enxergar todo o processo artístico que está envolvido nisso, por mais que muitas vezes pareça fácil e simples e rápido. Sim. Então, nossa, obrigado por falar isso. Eu bato muito nessa tecla, principalmente quando eu falo com criadores, que a gente tem que pensar que a gente está fazendo arte. Isso traz uma série de responsabilidades também, porque a arte toca as pessoas e transforma as pessoas demais. Mas isso tem todas as vantagens da arte também, é levar informação, é levar entretenimento. Então, eu sou completamente apaixonado por criar conteúdo, mas acho que sim, ainda existe um certo tipo de preconceito, de hierarquia de artes e de produção artística, com certeza. Sim, tem uma galera muito boa aí na internet Nossa, criando conteúdo, total, né? demais. Tem um pessoal que eu olho assim, eu fico, gente, isso aqui é genial, ninguém toca. É arte, isso aqui é arte. Um pessoal que consegue trazer uma linguagem, tipo, um pessoal que eu sou muito fã, que inclusive vai passar aqui pelo podcast, é o pessoal que pega uma história que às vezes você está na sala de aula e aí você não consegue, sei lá, prestar atenção no que o professor está falando, não sei. Eu não sei qual o motivo. E aí a pessoa traz uma história, sei lá, da colonização. Total. E você aprende em 1 minuto. Eu não, longe de mim menosprezar o trabalho de um professor. Total. A ideia não é essa. Mas tem muito professor que faz esse conteúdo para as redes sociais. Eles simplificam a linguagem, né? Eles deixam aquilo mais popular mesmo. O pessoal que assiste entende. Faz, caraca, eu entendi isso aqui agora. Talvez por algum termo que a gente usava antigamente e não entrou na cabeça da galera, Total. mas... Nossa, faz muita diferença, muita. Você já teve algum professor que foi assim para você, que a maneira como ele falava simplificava mais? De professor de literatura, você teve algum que lhe marcou também na escola? O seu maior incentivo foi dentro de casa, foi na escola? Os meus pais tinham uma livraria quando eu era pequeno, então... Tá tudo explicado. Eu nasci com a minha casa cheia de caixa de livro, o estoque da livraria era a minha casa, então... Os livros fazem parte da minha vida desde sempre, mas eu tive muitos professores na escola. Eu lembro que eu tive uma professora em específico, que era a professora Suzy, que dava aula de literatura
Então, falava sobre os movimentos literários, sobre as escolas literárias, mas ela sempre pegava aqueles 10 minutinhos para falar sobre Percy Jackson com a gente, para falar sobre Harry Potter, na época que eu ainda lia, gostava, tal. Então, isso era legal, equilibrava muito. E ela era tão apaixonada por essas histórias que me transformou demais. Mas, para mim, o professor que mais me marcou foi um professor de matemática. Cara, em matemática, improvável, Não, né? 2023, eu não sei somar 2 mais 2. Mas as outras coisas que o professor me ensinou É foram... 5. Obrigado por avisar. Esse professor tinha uma preocupação muito grande sobre a aplicabilidade daquilo que ele ensinava na sala de aula, e foi a primeira vez que eu vi isso. Então, ele ensinava Bhaskara e... Esqueci todo fatorial, essas coisas de aquela conta. lá, eu Essas- lembro bem. Não, aquela. Essa aí. Sim, Total. essa É o- até hoje eu carrego comigo. Não, fiz ontem. Fiz ontem no guardanapo. Ele ensinava tudo isso, só que ele sempre pegava uma aula, a primeira aula de cada conteúdo era para explicar quem usava isso, por que isso é importante para a sociedade, por que saber Bhaskara é importante para a engenharia ou para a música. Nossa, acho que eu nunca vi ninguém fazendo É isso. genial. Isso é meme, né? Sim. Eu uso pra quê? Total, Depois da minha vida. Ninguém sabe. E ele tinha muito essa preocupação, então isso fez com que eu sempre tivesse uma ideia de, por exemplo, eu estou aprendendo, sei lá, romantismo hoje, mas tem um motivo. Eu estou aprendendo modernismo, mas é porque as coisas que eu leio hoje só existem, os romances contemporâneos de hoje só existem porque a gente teve o modernismo na semana de 22. Então, ter esse professor fazendo todo esse respaldo teórico e essa metodologia dele super diferente me ajudou a aprender, e eu achei isso muito legal. Ai, que legal, aprender a aprender, adorei esse termo. Eu tenho uma teoria que acho que sempre tem algum professor que molda o profissional que a gente vai ser lá na frente. Um Nossa. específico, claro que são a junção de vários, Uhum. mas eu acho que tem um Total. que aí fica uma luzinha dele dentro da gente e a gente carrega. Nossa, pro com resto certeza. da vida. Com certeza. Só pedir licença para a gente chamar o nosso próximo quadro, que é a Dica Widen. A Bienal do Livro é um evento literário e cultural que reúne várias editoras, expositores, livrarias e diversos profissionais brasileiros e estrangeiros que apresentam seus lançamentos e títulos. Já são 40 anos pulsando cultura em um evento de extrema relevância e Tiago está entre os convidados desse ano. Nesse ano, ele será mediador em uma mesa da própria Bienal e participará como convidado em outras 3 mesas. Além disso, também terá 2 sessões de autógrafos. Como é para você, Tiago, participar da Bienal? Acredito que você já participava antes, né? E agora você está numa mesa, cara. Nossa, é a maior realização da vida, todas as vezes. Que nem eu falei, meus pais sempre trabalharam com livros, então Eu estou imaginando o orgulho deles agora. Eles vão estar eu lá. fico muito feliz. A fila do autógrafo, eles são os primeiros lá, né? Total. Eles me levam na Bienal desde sempre. Bienal do Livro foi algo pelo qual eu esperei a minha vida toda, todos os anos. Então, sempre fez parte da minha história. Eu tenho boas lembranças em bienais desde sempre. E quando começou a dar certo falar de livro no TikTok, a primeira coisa que eu pensei foi: será que algum dia alguém vai me chamar para fazer alguma coisa na Bienal? Ia ser tão incrível. E aí a minha primeira Bienal foi surreal. Minha primeira Bienal como criador de conteúdo foi bizarra. Poder ter contato. Foi a primeira vez que eu tive contato, porque foi o pós-pandemia ali. Foi a primeira vez que eu tive um contato pessoal com as pessoas que me acompanhavam, que me seguem. E é a maior realização da vida, assim, da carreira. E toda Bienal eu fico tipo, tá acontecendo de novo. Então, é sempre muito gostoso. Eu sempre gostei de ir para a Bienal, obviamente, para comprar livros, para visitar ali as editoras, mas eu sempre gostei de participar das mesas e sempre imaginei, tipo, como deve ser alguém que palestra numa Bienal? Deve ser muito importante, né? E ser uma dessas pessoas hoje é muito significativo e então eu vou parar completamente a minha vida durante toda a Bienal e eu vou viver 100% da Bienal, tudo que eu puder fazer. Então,
Eu tô muito animado, é sempre um grande momento. Parabéns, viu? Obrigado. Acho que é sempre legal a gente reconhecer que a gente tá num lugar Total. que a gente quis muito estar um dia. Eu falo isso pra mim também, às vezes é muito Uhum. importante a gente não botar na casinha do comum. Não é comum, foi algo que você sonhou muito, que hoje você tá vivendo. Demais, com certeza. Parabéns, Valeu. Tiago. Tá ansioso? Muito, tô muito animado. E essa vai estar muito especial. A gente vai ter vários autores nacionais também nas mesas, vários debates importantes. Deve ser um Então, lugar que você encontra muita gente que você admira também, né? Total. Foi onde eu conheci o Rafael Montes, que é o meu autor nacional favorito, alguém em quem eu me inspiro demais. Então eu fico meio sendo a pessoa conhecida e conversando com seguidores, meio sendo tiete e correndo atrás das pessoas que eu admiro. Tira uma foto, pede um autógrafo. Tira uma foto. Que é pra dar uma balanceada. Na vida, tudo é uma questão de equilíbrio. Total. Que a gente sonha, aí bota o pezinho no chão. Exato, Porque meu ídolo não. tá aqui, eu sou o ídolo dele. Isso é muito bom de ver. Agora, imagina isso. você se vendo no mesmo ambiente de que aquelas pessoas, né? Nossa, Tá, ele foi bizarro. convidado, eu também fui convidado. Tipo, na sala de autores. Tipo, nossa, quem sou eu pra estar aqui junto com os autores que eu sempre li, Você é sabe? Tiago, que é isso? Muito doido. Tiago, a gente tava falando isso de internet, e eu acho que não cabe mais, principalmente na sua visão, aquele termo de saia da internet e vá ler um livro. A gente precisa fazer essa escolha um ou outro. É. A gente pode conciliar, inclusive, com conteúdos como o seu, né? Total. E hoje a gente tem mais ferramentas que possibilitam a leitura de um livro dentro da internet. Então a gente tem leitores digitais, a gente tem aplicativos, a gente tem audiobooks que muitas vezes conseguem encaixar a leitura na vida das pessoas que não têm tempo para parar em ler um livro, dá para conciliar com outra tarefa ali. Eu considero o audiobook como leitura, como qualquer outra leitura. Tem N maneiras, eu acho que cada vez mais a gente vai ver essa intersecção entre leitura e internet. A gente vai ver autores surgindo por conta da internet, histórias surgindo por conta da internet. Então, acho que é um diálogo que dá certo e vai continuar dando certo, com certeza. Que legal. A internet ela está sempre passando por mudanças, né, Tiago? Mas tem uma coisa que você fala, que é que sempre há espaço para quem acredita de coração. Isso também serve como conselho para o pessoal que pensa em começar a trabalhar com criação de conteúdo agora, encontrar o seu caminho e acreditar Total. de coração. Porque isso, hoje o criador de conteúdo é meio que o jogador de futebol de antigamente, né? Todo mundo quer criar conteúdo e quer ser criador de conteúdo. Nossa, sim. E é um meio muito difícil de começar nele, muito difícil de se profissionalizar nele e não cair em cilada e não se perder ali no meio do caminho quando você começa a ganhar visibilidade. É muito desafiador e no meio de tudo isso você precisa fazer escolhas. Então você precisa escolher como você vai fazer seu conteúdo, sobre o que você vai falar, por mais que seja sobre você, qual vai ser a persona, como que você vai se mostrar na internet. E o que eu vim percebendo até por todas as transformações que meu conteúdo passou nos últimos anos, o que eu percebi é que ser você mesmo e falar sobre algo que você acredita muito e que você realmente é apaixonado por aquilo é a única receita que dá certo. Única. Porque é insustentável em questão de saúde mental, em questão de Sim. disponibilidade, você, primeiro, ser uma pessoa muito diferente de quem você é, Aham. porque não é sustentável. A gente tem que estar disposto e aberto a muita exposição quando a gente vai para a internet. Então, ser genuíno e falar sobre algo que você vai querer falar durante todos os dias da sua vida é o maior desafio. Então, segue seu coração, segue a sua paixão, faz o conteúdo do jeito que você acredita. Se eu fosse, hoje, fazer um conteúdo baseado no que é mais tendência em conteúdo literário, no que é mais viral, eu ia fazer o exato oposto do que eu faço. Tipo, os meus conteúdos são longos, são super bem produzidinhos, tal. Esse é o contrário do que a gente vê no TikTok. A gente vê vídeos muito simples, muito rápidos, muito Aham. feitos ali com o celular, rapidinho. Então, mas eu acredito no que eu faço 100%, acredito no meu propósito e eu
amo muito a literatura e a criação de conteúdo. Então, segue seu coração que a vida vai encontrar seu caminhozinho ali no meio, com certeza. Fofo, né, gente? Ele é um fofo, um querido. Eu acho que eu acrescentaria mais alguma coisa também, como trabalhando com internet, é o porquê, né, que você quer. Nossa, aquilo. total, Acho que quando total. a gente sabe o porquê que a gente quer, e não é um motivo muito raso, porque eu acho que hoje em dia também tem muito esse querer trabalhar com internet, tem muita questão de ego também. Se o seu único objetivo é ser famoso, cara, então não vai. Primeiro que você vai se frustrar muito antes de chegar nesse topo de ser famoso. E segundo, porque não tem a paixão, falta justamente a paixão que você fala, Total. sabe? Tipo, eu quero tocar outras pessoas, eu quero que o que é importante para mim, eu consiga me conectar com a outra pessoa que também é importante para ela. Então, eu acho que o porquê que você quer isso, e o seu tá muito claro, o porquê que a gente quer algo, talvez seja uma das coisas mais importantes também quando a gente resolve trabalhar com internet. Com certeza, né? Até porque eu só descobri isso depois que eu comecei a trabalhar com conteúdo, não sei você, mas é uma carga horária de trabalho absurda. É muito trabalho, é muita dedicação. Ainda que nem eu no começo tive que conciliar com outro trabalho até conseguir ficar só com a criação de conteúdo. Então é muita dedicação e só com um propósito muito legal a gente consegue a garra para se manter ali firme. Então adorei, porque é muito importante, com certeza. Isso é, de fato. O que você falou também entrou muito no meu coração também, sobre acreditar as coisas. A gente tá chegando ao final do nosso episódio. Ainda bem que você falou porque eu pedi pra botar na edição. Ainda bem que você já fez essa parte sonora aí. Fiz ao vivo. Mas a gente tem um último quadro, que é para descobrir quem foi você durante a faculdade. O nosso quadro demais. É Minha Faculdade. Você tem lembranças da sua faculdade? Muitas. Eu sou apaixonado pela vida acadêmica, eu lembro de muita coisa. Ai, que legal. E aí você era aquele aluno... Muita coisa ele já respondeu, na verdade, aqui, né? Mas você era aquele aluno nerd? Ou você era aquele que deixava para estudar um dia antes da prova? Às vezes nem estudava, vai por intuição, segura na mão de Deus e responde. Você se preparava, você tem essa cara. Eu tive... Então... Faculdade foi muito engraçado para mim. Eu fiz letras, que nem eu falei, né? Então a gente tinha uma carga de leitura muito grande. Por sorte, eu já estava acostumado a ler, não naquele volume, porque é um volume absurdo, mas já estava acostumado ali a ter a leitura presente. Então essa parte foi fácil. Mas uma coisa que eu descobri na faculdade é que durante o ensino médio, justamente o que eu falei, eu aprendi a aprender. Então eu era muito nerd na faculdade, muito nerd. Eu fazia questão que o professor soubesse meu nome, soubesse quem eu era, porque geralmente é muita gente na sala. Então eu queria que soubessem quem eu era. Mas eu tinha muita facilidade para assistir a aula e fazer anotações de um jeito esperto. Você é a cara daquele aluno que o professor dizia, alguém copiou na aula passada, já estava você ao lado dele. Com 10 cores ali para separar os temas. Então, eu era essa pessoa. E você era aquela pessoa que não faltava, né? Não contava falta, né? Isso é um pouco mais pro meu mundo. Acho que pro seu... Realmente, você era um aluno pontual? Não. Nossa, não. Uma surpresa, pelo menos. Aqui. Pelo menos isso a gente não esperava por essas. Se justifique, que seus pais devem estar assistindo. Fofoca. O motivo era fofoca. Eu me atrasava muito na aula porque eu ficava fofocando. Porque o momento da faculdade foi o momento que eu comecei a viver tudo. Comecei a namorar. Todo aquele despertar da adolescência que eu não tive no ensino médio, eu tive durante a faculdade. Então eu sempre perdia, tipo... Estava ali conversando com os meus amigos, quando a gente viu, já tinha passado meia hora do início da aula. Peço desculpas, professores. Atrasou por quê? Fofoca. Fofoca. Tá justificado, se fosse meu aluno. O melhor motivo. Tiago, por último, eu queria que você deixasse... O desafio para você vai ser escolher qual. Queria que você deixasse uma dica de um quadro, de uma página... Pode ser mais de um ou pode ser só um. Ou um livro que mudou a sua vida. Legal. Ou você deixa suas redes sociais também para o pessoal seguir. Tá valendo que já tem tudo isso junto. @ o Thiago Valente em todas as redes. Thiago sem H para quem quiser me acompanhar. Mas eu vou indicar o livro Foi Assim Que Tudo Explodiu. Eu sempre indico esse. Peraí, deixa eu pensar num outro. Mas já fica aí. Por que já fica esse. É que é o meu livro favorito da vida. É sobre um garoto que está numa família muçulmana, é um menino gay, ele tem medo que a família dele descubra que ele é gay por todas as tradições religiosas, e aí ele foge para a Itália para não ter que lidar com a família dele, e aí é meio que um livro sobre ele descobrindo a Itália enquanto ele está descobrindo a si mesmo, mas
eu indico esse livro em todas as oportunidades possíveis, então acho que ninguém aguenta mais. Eu tô rindo porque o lance de julgar pela capa, a gente julga até antes de saber, né? Que você falou o título, eu fiz, foi o quê? Foi um meteoro que matou os dinossauros aqui, Total. o Big Bang? Que E foi não, que é aconteceu? a fofoca dele ser gay foi assim que tudo explodiu. Explodir a informação, tipo, a vida dele, o segredo dele. Caraca. Mas eu vou indicar... eu acho que Félix para Sempre é um livro que eu acho que merece ser mais lido e mais falado. A gente tem um protagonista preto e trans, que é o que a gente muitas vezes... É uma combinação ali que a gente muitas vezes não vê nos protagonismos, nos livros, nas histórias. Traz um pouquinho de debate sobre comunidade trans, mas traz mais sobre como ser uma pessoa trans não define o Félix, e ser uma pessoa trans não define a identidade de gênero dele, como ele é muito mais plural do que ser uma pessoa trans, e ele é um pintor, então é tipo, ele através da arte expressando e tentando se encontrar, tentando descobrir quem ele é, e um pequeno spoiler, descobrindo que talvez ele não precise descobrir quem ele é, qual rótulo colocar nele, que ele pode ter uma vida aí descoberta, pode ser um processo muito mais aberto para ele. E parece que é um livro super, meu Deus, autodescoberto, mas é super engraçado, é super escrachado, e eu acho que é uma leitura muito necessária. Félix para Sempre, de Casey Callender, é o nome de quem escreveu. Que legal. Você deve ter alguma resenha sobre ele? Tenho. Quem diria? Tiago, eu adorei conversar com você. Foi muito gostoso, né? Inclusive, eu vou ver vários vídeos seus e Por acompanhar favor. os seus títulos. Demais. E vou retomar o hábito da leitura, muito mais por sua causa. Vai conseguir. Você conseguiu converter mais uma pessoa? Esse ano você vai ler 4 livros. Falta quantos meses, Tiago? Falta... A Se gente ler consegue. um por mês... Ó, se ler um por mês já dá 6 livros até o fim do ano. Eu vou tentar, Show. não, de verdade. Vai arrasar. Obrigada por conversar com a Obrigado gente, pelo viu, Tiago? convite, Foi foi ótimo demais. lhe receber Valeu. aqui. Obrigada Obrigado. mesmo. E você aí, já usa tecnologia para se comunicar com suas comunidades? Se gostou desse conteúdo, então aproveite e segue a gente no YouTube da Widen, no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Também tem muito conteúdos e cortes lá no nosso Instagram, @WidenOficial, e no TikTok, widen.oficial. Obrigada por sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio para continuar ampliando suas possibilidades e compartilhando conhecimento.